Você já parou para pensar que o ódio que você carrega pode ser uma prisão ainda mais cruel do que as correntes de ferro? Quantas dores você tem guardado no peito, esperando que o tempo ou a justiça do mundo as aliviem? Mas e se eu te disser que essa dor pode estar te consumindo mais do que você imagina? Hoje, eu quero te contar a história de uma alma que foi arrancada de sua vida, de sua liberdade, de sua dignidade, e que, mesmo após a morte, ainda carregava o peso de um rancor que aprendia em um labirinto sem fim. Fique comigo até o final deste vídeo. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. E inscreva-se no canal para continuar ouvindo as vozes que ecoam do além. Agora, ouça com atenção, porque essa história vai tocar profundamente seu coração. Você já se questionou sobre o destino de uma alma que abandona este mundo carregada de sofrimento, ódio e um silêncio sufocante jamais ouvido? Eu sei o que acontece, porque esta é a minha história. Meu nome, esquecido por todos, foi apenas mais um entre tantos que passaram sem deixar vestígios. Mas as correntes que me aprisionaram, essas eu as carrego até hoje, mesmo além da vida. Eu era jovem, tão jovem que a vida ainda possuía cores vibrantes. Fui arrancada de minha terra, de minha família, de meu lar. Minhas mãos, antes usadas para colher frutos, agora sangravam na árdua labuta em terras alheias. Meus pés, outrora livres, foram acorrentados. Eu era uma mulher escravizada, mas antes disso, eu era uma filha, uma mulher, um ser humano. O senhor da casa me encarava como se eu fosse um objeto, um pedaço de carne que ele poderia possuir a seu bel prazer. Seus olhos me queimavam e eu sentia o peso do desejo doentio, imundo. Eu me neguei, lutei, resisti. A cada não que eu proferi, era como se um chicote invisível dilacerasse minha alma. Mas a dor da rejeição não era apenas dele. A Sinhá, sua esposa, me via como uma ameaça, um veneno que ela precisava eliminar. Nada disso eu queria, apenas desejava liberdade, o respeito como qualquer ser humano. Mas para eles, eu não era humana, eu era propriedade, um corpo sem alma. Chegou o dia em que a Sinhá decidiu que minha vida não valia mais a pena. Lembro-me como se fosse agora, o calor sufocante da tarde, a poeira levantada pelos passos apressados, os homens me segurando pelos braços, me arrastando como se eu fosse um objeto sem valor. Gritei, implorei por minha vida, chamei o nome de minha mãe, pedi pelo nome de Deus, mas ninguém me ouviu, ou talvez ouviram e ignoraram. A Sinhá, lá da varanda, observava tudo com um leve sorriso nos lábios. Eu vi, nunca esqueci. Eles me levaram até o rio. A água corria, mas naquele dia parecia uma sentença. O rio, que eu um dia sonhara atravessar em liberdade, agora se tornaria meu túmulo. Eu me debatia, lutava, esperneava. Sentia as mãos pesadas me empurrando, a água gelada invadindo meus pulmões. O som mais assustador, o silêncio, o mergulho, o último suspiro. Morri. Meu despertar no abismo e a vingança. Mas o pior não foi o fim. O fim não chegou como eu imaginava. Eu acordei, mas sem a vida. Vi meu corpo inerte, boiando na água como um pano velho e descartado. Vi os olhos da Sinhá brilhando de alívio.
Vi o Senhor com um sorriso cínico, porém com um vestígio de medo. Gritei, tentei gritar, mas ninguém me ouviu. Foi ali, naquela margem, que minha alma se perdeu, e a inutilidade da situação me deixou perplexa. A Sinhá recolhendo-se para dentro de casa, arrumando a saia, como se nada de anormal tivesse ocorrido, como se minha morte fosse apenas poeira a ser varrida. Eu ansiava por justiça, por ser ouvida, mas o silêncio do local só respondia com o som indiferente da correnteza. Meus gritos eram apenas ecos que só eu conseguia ouvir. Senti o ódio, a dor, o desejo de vingança. Quis que eles sentissem cada gota de sofrimento que eu experimentei. E assim fiquei, presa em um limbo, em um vazio onde o tempo deixou de ter significado. Mas este limbo não era o silêncio da morte que talvez eu esperasse. Em vez disso, encontrei um grito incessante, não apenas o meu, mas o de incontáveis almas afogadas pelo peso da dor, da injustiça e do ódio. Eram as vozes do abismo, um cenário aterrador de espíritos vagando como eu, sem bússola, sem norte. Imagens fantasmagóricas se apresentavam diante dos meus olhos, rostos contorcidos, mãos ansiosas buscando o vazio. Sussurros de rancor, fúria e desespero me envolviam, mostrando que eu não estava sozinha naquele breu. Fui absorvida por aquele mar de almas, entre o lamento e a loucura, cada uma carregando sua história, suas dores, suas lágrimas. Senti suas angústias como se fossem minhas, cada lágrima um fragmento de sofrimento compartilhado. Vidas, mulheres, homens, crianças se manifestavam como gritos abafados, apelos por socorro. E eu também gritava, clamando por justiça, por vingança, desejando que os opressores sentissem o peso da dor que me consumia. As sombras se enroscavam em minha alma, sussurrando: eles merecem pagar, continue, nunca os deixe esquecer. A dor se tornou meu sustento, minha voz, meu refúgio, e eu persegui os responsáveis. Me aproximava da casa grande e observava o Senhor deitado em sua cama, o suor escorrendo pelo rosto, os olhos arregalados na escuridão. Sussurrava em seu ouvido: lembra de mim? Via a Sinhá se contorcendo em pesadelos, a respiração entrecortada, as mãos apertando os lençóis. Eu os fazia despertar no meio da noite, suando, tremendo, como se o peso do medo os aprisionasse. E em cada sofrimento deles sentia um prazer obscuro, mas passageiro, que logo se transformava em cinzas dentro de mim. O peso do ódio e o início da transformação. Porque o vazio era mais potente que qualquer vingança. Com o tempo, que eu não conseguia mensurar, meses, anos, décadas, algo mudou. O peso das sombras aumentou. Cada sofrimento infligido a eles se tornou um fardo pesado para mim. Cada grito deles, uma faca perfurando o meu ser. Não sabia mais se a dor era deles ou minha, apenas sentia, sentia e sentia. As sombras começaram a rir, não comigo, mas de mim. Sussurravam: veja, você está aprisionada como eles, você é nossa agora. Lutei para me libertar, mas o ódio, um ciclo vicioso, me consumia. Fui engolida por um labirinto de sofrimento.
Enquanto isso, no vazio, as memórias da vida que me fora tirada começavam a gritar com mais intensidade. Lembranças do cheiro úmido da terra na chuva, da voz de minha mãe me embalando, dos risos das crianças na aldeia. E com essas lembranças vinha a dor, crua e incessante. Percebi que estava presa à dor, ao ódio, à lembrança da minha morte. O mais doloroso era que eu mesma me apegava a essa situação, alimentando meu próprio sofrimento. Me questionava se seria assim para sempre, se seria apenas uma sombra, um sussurro de dor vagando entre os vivos e os mortos. Olhava para as estrelas, se é que eram estrelas, e perguntava: por quê? Por que eu? E uma voz, suave como um suspiro, respondeu: porque você ainda carrega o peso. Não compreendi no momento, mas aquelas palavras permaneceram em mim como uma semente. E aos poucos comecei a ver que o peso não eram eles, o peso era meu. Era meu rancor, minha ira, minha recusa em perdoar. Não queria aceitar, era injusto, eles me eliminaram, me tiraram tudo, eu não deveria ser a única a pagar. Mas a verdade é que eu estava pagando, todos os dias, em cada suspiro, em cada pensamento sombrio. Estava aprisionada no meu próprio ódio que me consumia. Comecei a chorar, e o choro não vinha apenas do meu peito, vinha da minha alma. Chorei por mim, por minha mãe, por todas as mulheres como eu, por todas as vidas perdidas, por todos os sonhos esmagados. E naquele choro, algo se quebrou. Não foi um perdão completo, não foi um esquecimento, mas foi um começo. Como se uma rachadura se abrisse em meu coração endurecido. Ainda hesitante, incerta do caminho, algo profundo dentro de mim se modificou. Fixei meu olhar no rio, no local onde meu corpo havia sido lançado, e pensei: não sou mais apenas uma vítima, sou uma alma e desejo a liberdade. Essa determinação não eliminou a dor do passado, nem trouxe justiça imediata, mas sim trouxe um fio tênue de esperança que começou a brilhar em meu interior. Então, num instante de exaustão, quando até o ódio parecia cansado, recuei e chorei. Chorei como nunca havia chorado antes. Chorei pelos gritos não ouvidos, pelas súplicas ignoradas, pela menina que fui, pelos sonhos que morreram comigo. Chorei até que as lágrimas se esgotaram e no vazio que ficou, senti a ruptura. Não a corrente que me prendia, não ainda, mas minha resistência, a ilusão de que eu poderia controlar a dor. A luz distante e o resgate. Senti o chão tremer sob meus pés etéreos. Um vento gélido atravessou meu ser, como um aviso de algo que não entendia. Meu peito arfava, minhas manos espirituais tremiam, e naquele negrume denso senti a presença de algo maior. Ouvi sons distantes, uma prece abafada, um sussurro de esperança, como se outra alma, perdida como eu, clamasse por ajuda. Parecia que nossas dores se entrelaçavam, que o eco do meu sofrimento alcançava outras camadas da existência. Tentei gritar, mas minha voz ficou presa na garganta. Tentei correr, mas meus pés pareciam raízes fincadas no solo do esquecimento. Foi então que, no meio da escuridão, vi uma luz tênue, distante, vacilante, como a chama de uma vela prestes a se apagar. Meu coração acelerou, estendi as mãos, implorando, tentando alcançar aquela faísca. E por um breve instante, senti algo, um calor suave, um sussurro de promessa. Mas ele se foi. A luz desapareceu, engolida pelo abismo. Fiquei ali, sozinha, com o coração dilacerado, olhando para o vazio. Mas algo havia mudado. Um fio invisível me ligava àquela chama.
e mesmo distante, ela ainda existia. Não sei quanto tempo se passou, quantas vezes chorei até adormecer na escuridão. Mas sei que algo começou a nascer em mim, um desejo de seguir em frente, mesmo sem saber como. Queria descobrir o que havia naquela luz. Queria entender o motivo de sua aparição. Precisava continuar. Minha história não havia terminado. Nesse brilho, mesmo na escuridão mais densa, compreendi que minha trajetória estava, na verdade, apenas começando a mudar. A luz que se apagou diante de meus olhos, aquela faísca tênue que desapareceu no abismo, ficou gravada em mim como uma cicatriz de esperança. Mesmo sem compreender sua essência ou origem, algo em meu interior ansiava por encontrá-la novamente. Era como se, naquele momento, uma pergunta tivesse sido lançada em meu espírito. E se a dor não for o fim? As lembranças ainda eram vívidas. Via o passado como um filme, o olhar cruel da patroa, o sorriso do senhor da casa, o instante em que minha vida foi tirada. Mas agora havia algo novo em mim. Compreendia o que me aconteceu, mas não me definia mais apenas por isso. Eu não era somente a dor, eu não era somente a vingança. Eu era uma alma buscando um caminho. O fardo do passado ainda me oprimia, mas uma nova consciência emergia. Eu era mais do que sombra, eu era a essência, um caminho em potencial, uma luz ansiando por movimento. Então, na penumbra, uma presença distinta surgiu. Não era uma luz fulgurante, nem um ser glorioso, mas uma figura serena, envolvida em um manto simples, emanando paz. O tempo ao meu redor pareceu estagnar. Essa presença me contemplou com um olhar de profunda compreensão e disse: "Filha, sua longa batalha chegou ao fim. Renda-se agora, pois o amparo te aguarda para curar cada ferida." Minhas lágrimas desataram-se, como se toda a dor acumulada finalmente encontrasse um canal para a libertação. Caí de joelhos, exausta e submissa, e pela primeira vez aceitei o abraço do acolhimento. Essa figura não me julgava, não me condenava. Estendeu a mão e, quando seus dedos tocaram os meus, um calor suave percorreu meu ser. Senti como se meu corpo espiritual estivesse sendo envolto em um suave manto de luz curativa, que atendia às feridas abertas e aliviava a dor que eu carregava há tanto tempo. A colônia espiritual e o aprendizado. Fui conduzida a um refúgio de paz, uma colônia espiritual repleta de jardins floridos, fontes cristalinas sussurrando canções de esperança e um silêncio aconchegante que abraçava minha alma. O ar carregava o aroma delicado de flores e as árvores balançavam suavemente, como se embalando os espíritos em seus braços. Lá fui recebida com ternura. Espíritos amorosos, vestidos de branco, com semblantes serenos, me acolheram. Alguns me tocavam as mãos, outros apenas sorriam, e seus olhares, sem palavras, diziam: "Você é amada, você é importante, você merece recomeçar." Passei um tempo imersa em reflexões e aprendizado. Revivi minha história, compreendi a dor que infligi e a que recebi, e chorei muitas lágrimas, purificando meu ser. Revivi os momentos de medo, de perdas e de humilhações. Revivi o instante em que meu corpo foi entregue ao rio, a dor de não ser ouvida, o grito sufocado de uma vida interrompida. Mas agora havia espaço para respirar. Havia mãos que me sustentavam, vozes que sussurravam palavras de consolo. Participei de encontros com outros espíritos que também carregavam fardos de sofrimentos. Ouvi histórias de vidas semelhantes à minha
que terminaram de forma abrupta, marcadas pela dor, injustiça e abandono. Cada relato era um espelho e em cada um reconhecia um pedaço de mim mesma. Aprendi a escutar sem julgar, a sentir sem absorver a dor, a oferecer uma palavra de paz mesmo quando o silêncio era tudo o que restava. Houve momentos em que a vontade de desistir quase me consumiu, quando a dor pareceu insuportável, mas sempre havia uma mão estendida, um olhar que dizia: "Estamos com você." Espíritos mais elevados nos visitavam, irradiando uma luz suave e dourada que preenchia o ambiente como um bálsamo. Senti o toque sutil de seus pensamentos em minha alma, como se cada palavra fosse um fio de luz, tecendo as partes despedaçadas da minha essência. Aos poucos, o fardo tornou-se mais leve, as feridas começaram a cicatrizar e eu pude vislumbrar um novo caminho. Compreendi que minha história não precisava terminar em um grito de dor. Ela poderia ser reescrita, renovada, reconstruída. E então chegou o momento. Um mentor espiritual de voz serena e olhar profundo me disse: "Filha, agora que você foi cuidada, agora que sua alma foi compreendida, você pode começar a ajudar outros. Agora você aprenderá a amparar." Eu tremi, hesitei. Será que eu estava pronta? Mas ele sorriu e respondeu: "Ninguém é perfeito, mas quem já chorou muito sabe como consolar." Foi assim que minha missão começou: acolher, ouvir, consolar. A vingança deixou de ser um motor, transformou-se em compaixão, em trazer luz às trevas, em reconhecer que, em algum momento, eu também precisei de auxílio. Agora, transito entre os mundos, oferecendo amparo e suporte, sendo ponte para aqueles perdidos no limiar. Cada passo meu é um passo em direção à minha própria cura. Cada alma que toco restaura parte de mim. A faísca, a luz, é agora uma chama vibrante em meu peito. É minha missão, minha verdade. Levo essa luz para aqueles que clamam no silêncio. Porque meu caminho não terminou, ele está apenas começando. Sou a amparadora, e minha missão é resgatar aqueles que estão perdidos em suas dores e ilusões. Com o tempo, compreendi que ser uma trabalhadora de Jesus e de Maria não era uma tarefa fácil. Carregar a luz significava também a responsabilidade de compreender, de ouvir e de não julgar. Não estava lá para apagar a dor, mas para ser um farol no nevoeiro, uma presença suave que dissesse: "Você não está sozinho." Quantas vezes, em nossas vidas, também carregamos correntes invisíveis? Quantas vezes permitimos que a dor, a mágoa, o rancor se tornem grilhões que pesam mais do que a própria injustiça que sofremos? Quantas vezes olhamos para o passado e permitimos que ele seja mais forte do que o presente e mais pesado do que o futuro? O perdão não é um ato de esquecer, é uma escolha de libertar. Libertar a si mesmo, libertar o outro, libertar a própria alma. Porque, no fim, somos todos aprendizes nesta escola chamada vida, e o aprendizado mais profundo é compreender que o amor é o caminho, que o ódio nos prende, mas o perdão nos liberta. Se hoje você carrega uma dor, um peso, uma corrente invisível, permita-se soltar, permita-se viver, permita-se perdoar. Eu sou a escriba da luz, e minha missão é dar voz aos que partiram, porque nem toda alma silencia na morte. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo,
Compartilhe com alguém que precise dessa luz e inscreva-se no canal para continuar ouvindo as vozes que ecoam do além. Que a paz esteja com você e que o perdão seja o caminho para a sua liberdade.